E agora a gente começa falando sobre cuidado com a saúde. No verão, essa época de muito calor, é muito comum as mulheres terem candidíase. Isso por causa da umidade e também do atrito causado pela transpiração. Quanto mais tempo a gente fica com umidade no corpo, maior a chance de se ter irritação, coceira e corrimento. Sobre esse assunto eu converso hoje com a ginecologista Bruna Pegossi, que já está aqui com a gente. Bruna, muito bem-vinda. Olá, pessoal. Olá, Alicia. Obrigada por me receber. Imagina, Bruna, eu já quero saber logo por que o calor e a umidade, né, nessa época do ano, ajudam, né? Fazem com que as mulheres favorecem as mulheres a terem mais candidíase. Vamos lá, gente. Hoje o assunto, então, é candidíase. É uma vulvovaginite, uma das mais comuns entre nós mulheres. E é o que eu falei pra Alicia, que atire a primeira pedra quem nunca teve uma candidíase. É difícil. A Candida albicans, principalmente, é o principal micro-organismo responsável pelo desenvolvimento da candidíase, que aí é a infecção pela cândida, né? Candida albicans é um fungo. E o fungo gosta do quê? De calor, de lugares abafados, de lugares escuros. Então, nós já temos uma população de cândida na vagina, todas nós mulheres. Isso é normal, isso é comum. Agora, quando essa população ela cresce além daquele limite que aí cada uma pode ter o seu, isso vai ser responsável pela infecção, que é a candidíase. Então, assim, biquíni molhado, né? Às vezes fica o dia inteiro com biquíni na praia, calcinha com tecido sintético, relação sexual. Então, a relação sexual, ela pode sim mudar o pH da vagina, pode favorecer se você tem mais do que tá acostumada ou menos do que tá acostumada. Que mais? Calça jeans, legging, então essas calças, esses tecidos de academia. Então, quem passa o dia na academia. Ou seja, nessa época do ano que a gente vai muito mais na piscina, na praia, não tem jeito, né? Porque você tá com o biquíni, você tá com o maiô, com a sunga, acaba ficando mesmo e seca no corpo. É um boom de candidíase, assim, ligação atrás de ligação, doutora. Como que eu vou tratar a candidíase? E também porque nós mulheres, a gente sabe o quanto incomoda, né? A candidíase, quais são os sintomas da candidíase? Então, é o prurido vaginal, é a coceira. E, gente, já cansei de atender paciente, às vezes, madrugada. Assim, doutora, está insuportável. Até porque a gente tem lá pelas 3 da manhã uma queda do cortisol, que é o nosso anti-inflamatório natural. Então, qualquer situação que envolva alergias ou atopias, e o prurido, né, a coceira entra nesses sintomas, ele pode se acentuar na madrugada. Então, até, por exemplo, quem tem asma, às vezes a crise de asma piora às 3 horas da manhã. Quem tá com candidíase, às vezes a crise do prurido piora na madrugada. É por isso, então. E é insuportável. E também outra queixa comum desse prurido, que realmente é insuportável. Às vezes a gente fala, não, mas coceira é algo, né, bobo. Não, gente, às vezes é um prurido realmente intenso. E o ciclo da cândida é um tipo de coceira que a pessoa precisa coçar, é uma coceira e acaba machucando, né? E aí machuca, porque a pessoa coça, alivia, fala, meu Deus, e aí depois aquilo volta. Então vira um ciclo de coceira mesmo que machuca. Sim. Então a mulher, ela chega às vezes com a vulva machucada, precisa aí usar corticoide, vários antifúngicos, às vezes via oral, às vezes só tópico, para conseguir combater. Agora, além da coceira, ela começa com um pequeno odor, né? O corrimento, né? A mulher, quando ela tem corrimento, o corrimento ele fica com um odor um pouquinho mais forte e até a coloração muda, né? Isso. Na verdade, assim, o odor ruim, né? O mau cheiro, ele tem a ver muito mais com a Gardnerella, que aí é uma bactéria. A infecção, ela pode ser mista, ter o fungo e a bactéria também. Principalmente no calor, também isso pode acontecer. A secreção típica da candidíase, então, o corrimento, né? A secreção vaginal típica é uma secreção esbranquiçada, grumosa, tipo coalhada. Ela até pode ter um cheiro, mas é comum ter um cheiro até de cândida mesmo. Então, é um cheiro diferente. Se tem mau cheiro,
geralmente está associado ou com Gardnerella ou com Trichomonas. E aí o tratamento ele não é só o antifúngico. Quando a mulher identifica logo de início esse mau cheiro, ela já começa a perceber que está mudando o odor, né, da vagina, né, da secreção. Já é indicado ela já procurar logo um especialista, já fazer o tratamento? Se ela iniciar nesse momento, já é mais fácil de tratar, doutora? Sim, com certeza. E aí a situação que às vezes eu consigo usar só uma pomada dose única ou algo tópico, né, que é só realmente os cremes vaginais. Mas o que acontece muito, que até a gente estava conversando aqui, que eu passo com as minhas pacientes. A galera não vai no médico e aí se automedica e piora, e aí começa a virar uma bola de neve. E aí até nós médicos, a gente não sabe se realmente, né, o tratamento não foi feito da forma correta, e aí por isso que aí piorou, ou se a gente tem, ao invés da Candida albicans, a Candida glabrata, que aí é um outro tipo de fungo que não é um fungo comum da flora vaginal, mas que realmente pode aí dar uma candidíase recorrente e é uma cândida difícil de tratar. E aí o tratamento precisa muitas vezes ser via oral, por várias semanas. Você precisa às vezes repetir o tratamento com o creme, muitas vezes usar probióticos dentro da vagina, então intravaginais associados. Existem vários tipos de tratamento aliado à candidíase. E principalmente o laser íntimo, né? O laser íntimo hoje em dia é o grande aliado da candidíase de repetição. Ele não é um tratamento tão acessível, nem sempre isso cobre ou pelo Sistema Único de Saúde ou pelos convênios, mas ele é um tratamento aliado que vem ganhando muita força e eu tenho excelentes resultados. Por quê? Ele faz um estímulo de colágeno, então a paciente ela tem um rejuvenescimento da mucosa, isso melhora a imunidade da própria mucosa vaginal, para dificultar o crescimento e o desenvolvimento da cândida, que já existe e não pode virar aquela população extensa de cândida. Que mais? Equilibra o pH da vagina, que é um dos grandes motivos que aí a cândida se aproveita e começa a se desenvolver. Também reforça a imunidade da mucosa, então faz esse combate multifatorial. É um laser de CO2 mesmo? Não é o laser de CO2, é o laser CO2 é dolorido. Fotona. Tá. O Fotona, ele sem conflitos de interesse, mas ele é o laser que é fato no mercado e ele realmente traz os melhores benefícios quando o assunto é candidíase. E não é dolorido, doutora? Assim, é muito pessoal, né, Passa um dor. anestésico. E depende muito da idade da mulher. Que também eu tava até conversando com outras pacientes, com a Alicia também. Depois dos 40 anos, depois dos 38 anos, nós mulheres, a gente tem uma queda hormonal local e sistêmica. Então, no sangue e também na região vaginal. E isso acontece naturalmente, um ressecamento vaginal, uma atrofia vaginal. Então, depende muito de como tá a saúde da mucosa daquela mulher. Se ela é uma mulher de 60 anos, mas que ela tem relação sexual, ela namora, ela não tem muita queixa, muitas vezes pode ser zero dor. Agora, se eu tenho uma mulher mais sensível, sim, na verdade o laser ele esquenta um pouco. Não é pra ser nada super ultra dolorido, não. Mas sim, tem anestésico local também. Ah, tá bom. Agora a gente tá falando que as mulheres têm candidíase, mas pode acontecer com os homens também, né, doutora? Pode sim, né? Mas a candidíase, ela pode sim ser uma doença sexualmente transmissível, mas na grande maioria das vezes ela não é. Então, assim, não é obrigatório você tratar o parceiro como acontece numa situação de vulvovaginite por tricomonas, que aí é DST. Então, é uma doença sexualmente transmissível. Agora, a candidíase depende muito. Eu vou conversar com aquela paciente, ver como está aquela infecção, se o parceiro teve sintomas. Então, eu tive uma hiperemia do pênis, né? Então, ficou avermelhado. Mas é difícil ter secreção peniana como a gente tem uma secreção vaginal. Então, é bem diferente a manifestação da candidíase no homem. Entendi. Bom, a gente falou do biquíni, do maiô, que não tem jeito, a gente acaba ficando com ela nessa época do ano e aí pode desenvolver a candidíase. Mas, por exemplo, roupa de academia, a gente fica suada, né? A roupa íntima fica suada. E muitas vezes a pessoa sai da academia, vai para um lugar, vai para outro, passa o dia com aquela roupa. Não é indicado também, né, doutora? Não é indicado. Inclusive, dormir sem calcinha
dorme de shorts e blusinha. Ou até uma camisola sem calcinha. Por quê? Porque é a situação que você consegue deixar a mucosa vaginal respirar. Não é que a mucosa vaginal respira, mas ela não fica abafada, né? Você não vai deixar, você vai deixar ela menos quente. Mesma coisa também, usar protetor diário todo dia. O protetor diário, ele não é pra usar todo dia. Sim. Ele é pra você, desculpa, usar numa situação ou no fim da menstruação. Sim, Não é pra usar todo dia. Porque abafa, né? Porque abafa. Sabonete íntimo não é pra lavar dentro da vagina. Então, ducha vaginal não é legal. Por quê? Porque você vai mudar o pH da vagina. E aí você pode favorecer o crescimento da cândida. Agora, o corrimento é comum? É normal? É natural? A mulher Corrimento branquinho sem cheiro é normal. Não é candidíase. E corrimento branquinho sem cheiro, que de manhã ele tá branco, sem cheiro, e aí você fica o dia inteiro com a calcinha, e no fim do dia ele fica um pouquinho esverdeado, ele é um corrimento normal. Tá. Porque ele oxida. Então ele muda de coloração porque ele oxida na calcinha. A mulher, ela tem corrimento, só que tem um corrimento fisiológico. Agora, coceira, corrimento com cheiro diferente, não precisa nem ser um cheiro ruim. Mau cheiro é bactéria ou tricomonas. Aí tem que ir no pronto-socorro. Então, vulvovaginite, corrimento vaginal é uma queixa de pronto-socorro. Que a mulher precisa ser examinada. Não tem jeito. A gente falou mulheres, a gente falou homens. Candidíase pode acontecer também nas crianças? Sim, pode acontecer nas crianças. Inclusive, numa fase pré-adolescente, que às vezes a sua filha, né, não teve ainda a relação. E é uma preocupação bem comum, inclusive nas mães, né? A mãe aparece com a filha no consultório, fala, olha, minha filha tá com corrimento. E às vezes é esse corrimento que ele é branquinho e fica verdinho depois. Por quê? Porque às vezes ela não menstruou, mas ela já tá começando o ovário tá começando a tentar fazer algum ciclo hormonal. E o nosso muco vaginal e o conteúdo vaginal, ele depende também do ciclo hormonal. Ou manipulação vaginal, tanto da menina começar a aprender a fazer a higiene. E aí ela quer se descobrir, ela quer ver, ela tem curiosidade. Não só manipulação sexual, mas enfim. Ela coloca a mão e a mão é suja. Então isso favorece, às vezes, o desenvolvimento de bactéria. Então a mulher, a menina, né, ela pode sim ter candidíase e ter vaginose, que é a vulvovaginite causada por bactérias. Então, só pra gente deixar claro, como que deve ser feita a higiene, né? Você falou da questão do sabonete, né? E também depois tem que secar bem. Isso, sempre a higiene deve ser feita apenas na parte externa, na vulva, né? A vagina é a parte interna, a vulva é a parte externa. E sempre com o mínimo de contato possível com a parte de trás, né? Então é por isso que nem se fala, limpa de trás pra frente ou de frente pra trás? Sempre de frente pra trás, porque não tem problema o micro-organismo vaginal ir pra parte de trás. Agora, as bactérias da parte de trás, se forem pra vagina, não é o que a vagina está acostumada. E aí você vai favorecer um tipo de bactéria que a gente tem no intestino, na região anal, pra região vaginal, entendeu? E aqueles produtos que dizem que equilibram o pH, né? Aqueles sabonetes líquidos feitos exatamente para mulher, aquilo funciona mesmo? Porque o pH tá na parte de dentro, na parte interna, né? Não tem, assim, um estudo que o livro diz que tem que ser um sabonete específico. De verdade, ele tem que ser um sabonete neutro, justamente para mudar o mínimo possível do pH da vagina. Porque cada uma tem o seu pH. É claro que tem o pH mais específico de vaginose ou de candidíase, mas na verdade cada uma tem um tipo de pH, né? Isso é único. E é por isso que tem mulheres que, mesmo fazendo tudo certinho, vão desenvolver mais candidíase e tem mulher que nunca teve. Às vezes o próprio estresse pode colaborar, né? Pro aparecimento. Sim, o estresse ele pode colaborar sim. Não é o estresse que vai causar, mas o estresse ele pode estar relacionado com toda essa situação multifatorial, porque a candidíase, o desenvolvimento da cândida é multifatorial. Então é a imunidade, o ressecamento, tudo ali anda junto. Então vamos só repetir para as pessoas, então, doutora, para a gente finalizar. Que cuidados devem ser tomados para não desenvolver a candidíase, principalmente nessa época do verão que tem muito calor? Cuidado com tudo que vai deixar a sua vagina mais escura, mais abafada, mais quente e mais úmida. Então, biquíni molhado, legging, calça jeans, calcinha de tecido sintético e tudo que vai mudar o pH da vagina. Então,
tudo o que entra na sua vagina vai mudar o pH da vagina. Seja uma ducha vaginal, seja a relação sexual, seja, eu não costumava usar preservativo, agora eu uso, enfim. Mudei de parceiro, terminei um casamento, então tô com um namorado, agora eu uso preservativo. Então, o preservativo, ele pode mudar o pH. Então, tudo que muda o pH. E tudo o que pode mudar a juventude, né, da sua vagina. Que é a idade, uso de hormônios ou não. E sempre pensar tanto no tratamento medicamentoso, que você vai precisar de um médico para te acompanhar e não se medique sozinha. E nos aliados, principalmente o laser íntimo e o laser íntimo vaginal. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui. Volte sempre. E agora a gente já sabe, se tiver algum problema, procurem um especialista para que o problema seja resolvido o mais rápido possível.